Uma simples faxineira, 23 andares, um patrão inconsciente. O que ela fez naquele momento mudou não apenas a vida dela, mas chocou uma empresa inteira e revelou segredos que ninguém imaginava. Esta é a história de Carla Santos, que provou que a verdadeira força não está no dinheiro ou no poder, mas no coração. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo eco dos passos de Carla Santos, pelos corredores da Corporação Atlântica. Seus cabelos cacheados estavam presos num coque simples, e suas mãos trabalhadoras seguravam o pano de limpeza com a mesma dedicação de uma artista criando sua obra-prima. Para os poucos que a conheciam, ela era apenas mais uma funcionária da limpeza. Para ela mesma, cada mesa que limpava, cada chão que encerava, representava muito mais do que um simples trabalho. Ninguém imaginava que por trás daquele uniforme azul desbotado se escondia uma das mentes mais brilhantes que já havia caminhado por aqueles corredores. Carla era formada em engenharia de sistemas pela renomada Universidade Federal Brasileira, com honras acadêmicas que fariam qualquer executivo se curvar diante de sua inteligência. Mas a vida tem dessas ironias cruéis que transformam sonhos em pesadelos e forçam pessoas extraordinárias a aceitar caminhos que jamais imaginaram trilhar. A tragédia havia chegado à sua vida como um furacão devastador. Seu pai havia ficado gravemente doente, necessitando de tratamentos caríssimos que consumiram todas as economias da família. Carla abandonou sua promissora carreira em desenvolvimento de sistemas para cuidar dele e assumir qualquer trabalho que pudesse pagar as contas do hospital. Quando ele finalmente partiu, ela já estava completamente endividada e sem conexões no mercado de trabalho. A única oportunidade que apareceu foi aquela vaga na limpeza da Corporação Atlântica, mas o destino reservava reviravoltas que nem ela poderia imaginar. Naquela manhã específica, enquanto organizava a sala de reuniões do 23º andar, Carla percebeu uma movimentação estranha no prédio. Eduardo Mendonça, o novo CEO da empresa, havia chegado mais cedo que o habitual. Era um homem de aparência imponente, sempre trajando ternos impecáveis e carregando uma aura de autoridade que fazia todos os funcionários baixarem a cabeça quando ele passava. O que ninguém sabia era que Eduardo escondia um segredo sombrio. Ele havia assumido o controle da Corporação Atlântica através de manobras questionáveis após a morte súbita do antigo proprietário, Dr. Henrique Almeida, um homem querido por todos os funcionários. Rumores sussurrados pelos corredores sugeriam que a morte de Dr. Henrique não havia sido tão natural quanto parecia, mas ninguém ousava questionar abertamente o novo líder. Carla estava passando pano nas mesas da sala de reuniões quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório principal. Eduardo discutia agressivamente ao telefone e suas palavras gelaram o sangue dela. "Não quero saber das dificuldades deles", dizia Eduardo com uma frieza assustadora. "Famílias, filhos, problemas pessoais. Isso não é da minha conta. Quero 500 funcionários demitidos até o final da semana. Os mais velhos primeiro, eles custam mais caro para a empresa." Carla sentiu seu coração se despedaçar. Aqueles funcionários eram pessoas que ela conhecia intimamente. Dona Francisca, da recepção, que sempre lhe oferecia um café quentinho nas manhãs frias. Seu Antônio, do almoxarifado, que mostrava orgulhoso as fotos dos netos toda vez que ela passava por lá. Marina, jovem mãe solteira do departamento financeiro, que sustentava 2 filhos pequenos sozinha. Eduardo estava falando sobre essas pessoas como se fossem objetos descartáveis, números insignificantes numa planilha de Excel. A revolta cresceu no peito de Carla, mas ela sabia que uma simples faxineira não tinha voz para questionar as decisões de um CEO milionário. O destino, porém, estava prestes a embaralhar todas as cartas desse jogo cruel. Carla havia terminado de limpar a sala de reuniões e estava guardando seus materiais
quando ouviu um som perturbador vindo do escritório de Eduardo. Primeiro, foi um gemido abafado, como se alguém estivesse com dificuldade para respirar. Depois, veio o barulho pesado de algo caindo no chão, seguido por um silêncio aterrorizante. Seu instinto maternal, desenvolvido anos cuidando do pai doente, disparou todos os alarmes. Ela bateu na porta do escritório. Nenhuma resposta. Bateu novamente com mais força. O silêncio continuava sepulcral. Mesmo sabendo que poderia ser demitida por entrar no escritório privativo do CEO sem autorização, Carla não conseguiu ignorar aqueles sons preocupantes. Quando abriu a porta, a cena que encontrou a deixou paralisada de horror. Eduardo estava caído no chão, inconsciente, com o rosto pálido como papel e os lábios levemente azulados. Ao seu lado, um frasco de medicamentos para o coração estava espalhado pelo chão de mármore, os comprimidos pequenos rolando em todas as direções. Carla correu até ele e verificou seus sinais vitais com a experiência de quem havia cuidado de um cardiopata. A pulsação estava fraca e irregular. A respiração superficial e trabalhosa. Todos os sintomas apontavam para um ataque cardíaco severo. Cada segundo que passava poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Ela pegou o telefone da mesa, mas a linha estava muda. Seu celular não captava sinal naquele andar elevado. O pânico começou a tomar conta quando lembrou que os elevadores estavam em manutenção desde a semana anterior. A única saída era pelas escadas de emergência. 23 andares até o térreo. Eduardo pesava pelo menos 90 quilos, enquanto Carla mal chegava aos 60. Mas naquele momento, olhando para aquele homem inconsciente, ela não viu o CEO cruel que havia acabado de ouvir planejando destruir a vida de centenas de famílias. Ela viu apenas um ser humano que precisava de ajuda. E por mais complicada que fosse sua situação financeira, por mais injusto que fosse o mundo, ela jamais conseguiria viver consigo mesma se deixasse alguém morrer quando poderia ter feito algo para ajudar. Sem hesitar, Carla colocou Eduardo nas suas costas. O peso quase a derrubou imediatamente, mas ela encontrou força numa fonte que nem sabia que existia dentro dela. Passo a passo, respiração por respiração, ela começou a descida mais desafiadora de sua vida. O 19º andar trouxe as primeiras pontadas de dor nas suas costas. No 16º andar, suas pernas começaram a tremer violentamente. No 13º, ela precisou parar para recuperar o fôlego, mas Eduardo gemia baixinho, lembrando-a de que não havia tempo a perder. Foi no 11º andar que os primeiros funcionários começaram a aparecer. Débora, contadora da empresa, estava subindo as escadas quando se deparou com aquela cena impossível de acreditar. Seus olhos se arregalaram tanto que pareciam prestes a saltar das órbitas. — Meu Deus, Carla, o que aconteceu? Gritou Débora, correndo em direção a elas. — Ataque cardíaco! Respondeu Carla entre respirações ofegantes. — Chama a ambulância, rápido! Débora desceu correndo para fazer a ligação, enquanto outros funcionários começaram a aparecer nas escadas. Joaquim, do marketing, tentou assumir o peso de Eduardo, mas Carla recusou gentilmente. Uma força sobrenatural havia tomado conta dela, como se cada passo fosse alimentado por uma energia que vinha diretamente do coração. No 8º andar, uma pequena multidão já havia se formado. Funcionários de todos os departamentos observavam incrédulos aquela mulher franzina, carregando o CEO da empresa nas costas, andar após andar, sem desistir nem por um segundo. No 5º andar, as lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Carla, mas não de dor física. Eram lágrimas de uma emoção profunda que ela não conseguia explicar. Talvez fosse a lembrança do pai que ela não conseguiu salvar. Talvez fosse a realização de que estava fazendo a coisa certa, independentemente das consequências. Quando finalmente chegou ao térreo, Carla estava completamente exausta, mas Eduardo ainda respirava.
A ambulância já estava estacionada na entrada do prédio e uma equipe de paramédicos correu em direção a eles com uma maca. Centenas de funcionários se aglomeravam no saguão, todos em silêncio absoluto, processando o que acabaram de presenciar. A mesma mulher que eles viam limpando os banheiros todos os dias, a pessoa que muitos nem cumprimentavam nos corredores, havia acabado de salvar a vida do homem mais poderoso da empresa, carregando-o por 23 andares nas próprias costas. Mas enquanto Eduardo era colocado na ambulância, ninguém imaginava que aquele ato heróico estava apenas começando a revelar segredos que mudariam para sempre os destinos de todos ali presentes. As horas que se seguiram ao resgate heróico de Carla pareciam se arrastar como séculos. O Hospital Central São Francisco estava em alvoroço com a chegada do CEO da Corporação Atlântica. Mas todos os olhares se voltavam para aquela mulher simples que havia salvado sua vida. Carla permanecia na sala de espera, ainda vestindo seu uniforme de trabalho, as mãos tremendo não pelo cansaço físico, mas pela montanha russa emocional que estava vivendo. Doutor Ricardo Pereira, o cardiologista responsável pelo caso, saiu da sala de cirurgia com uma expressão que misturava alívio e incredulidade. Ele se aproximou de Carla com passos lentos, como se ainda estivesse processando as informações que tinha para compartilhar. Senhora, preciso falar com a pessoa que trouxe o paciente, disse o médico, olhando ao redor da sala. Fui eu, respondeu Carla, levantando-se da cadeira com certa timidez. Dr. Ricardo a estudou por alguns segundos, claramente surpreso. A senhora salvou a vida desse homem. O ataque foi gravíssimo, e se ele tivesse permanecido mais alguns minutos sem atendimento, bem, não estaríamos tendo esta conversa. As palavras do médico ecoaram pela sala de espera, onde diversos funcionários da Corporação Atlântica haviam se reunido. Dona Francisca, a recepcionista de cabelos grisalhos, secava as lágrimas com um lenço amarrotado. Seu Antônio, do almoxarifado, balançava a cabeça em admiração silenciosa. Marina, a jovem mãe solteira do financeiro, olhava para Carla como se estivesse vendo um anjo. Mas a verdadeira reviravolta estava apenas começando. Enquanto Eduardo se recuperava na UTI, completamente sedado, a notícia do resgate se espalhava pela empresa como rastilho de pólvora. Funcionários que nunca haviam prestado atenção em Carla agora sussurravam sua história pelos corredores. As redes sociais da empresa fervilhavam com relatos do que havia acontecido. Foi Débora quem fez a descoberta que mudaria tudo. Como responsável pela contabilidade, ela tinha acesso a todos os registros de funcionários. Algo sobre Carla sempre a havia intrigado. Uma faxineira que falava com uma eloquência diferenciada, que compreendia conversas técnicas que ouvia pelos corredores, que tinha um olhar inteligente demais para alguém que teoricamente não possuía educação formal. Curiosa após os eventos do dia, Débora decidiu investigar o arquivo pessoal de Carla. O que encontrou a deixou boquiaberta. Carla Santos não era apenas uma faxineira. Ela era formada em engenharia de sistemas pela prestigiada Universidade Federal Brasileira, com notas que a colocavam entre os 5 melhores alunos de sua turma. Tinha especializações em desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos. Seu currículo mostrava trabalhos acadêmicos premiados e cartas de recomendação de professores renomados. Mas por que uma engenheira estava trabalhando como faxineira? A resposta veio quando Débora encontrou os registros médicos anexados ao arquivo. O pai de Carla havia sofrido de uma doença cardíaca degenerativa que exigiu tratamentos experimentais caríssimos. Durante anos, Carla havia usado toda sua renda e economias para mantê-lo vivo. Quando ele finalmente perdeu a batalha, ela estava completamente endividada e sem conexões no mercado de trabalho, pois havia abandonado sua carreira para cuidar dele.
A vaga de faxineira na Corporação Atlântica havia sido sua única opção para recomeçar a vida e quitar suas dívidas. Débora sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto enquanto lia aqueles documentos. Ali estava uma mulher que havia sacrificado seus próprios sonhos profissionais por amor ao pai, que havia aceito ser vista como inferior pelos colegas porque precisava sobreviver, que nunca havia se queixado ou pedido piedade a ninguém. E essa mesma mulher havia salvado a vida do homem que planejava demitir centenas de funcionários por pura ganância. A ironia era tão profunda que doía no peito. Débora sabia que precisava compartilhar essa descoberta, mas também entendia que deveria fazer isso de forma respeitosa. Carla claramente havia mantido seu passado em segredo por uma razão. Talvez por orgulho, talvez para evitar pena, talvez para proteger-se de expectativas que não poderia cumprir em sua situação atual. Enquanto isso, no hospital, uma transformação ainda mais dramática estava acontecendo. Eduardo havia acordado da sedação no meio da madrugada, confuso e desorientado. A primeira coisa que viu foi o rosto preocupado de Dr. Ricardo, que o observava atentamente. — Como está se sentindo, Sr. Mendonça? — perguntou o médico. — Confuso. O que aconteceu comigo? — murmurou Eduardo, tentando focar a visão. Dr. Ricardo explicou sobre o ataque cardíaco e como ele havia sido trazido ao hospital. Mas quando mencionou que havia sido salvo por uma funcionária da limpeza que o carregou por 23 andares, Eduardo inicialmente não acreditou. — Isso é impossível, disse ele tentando se sentar na cama. Uma faxineira não teria força para isso. — Senhor Mendonça, eu mesmo examinei essa mulher quando ela chegou aqui. Ela estava exausta, com músculos doloridos e sinais claros de esforço extremo. Posso garantir que ela fez exatamente o que estou dizendo. E mais, se ela não tivesse feito isso, o senhor não estaria vivo agora. As palavras do médico atingiram Eduardo como um raio. Ele tentou processar a informação, mas sua mente racional se recusava a aceitar aquela realidade. Como alguém que ele considerava tão inferior havia arriscado a própria saúde para salvá-lo? Durante o resto da madrugada, Eduardo ficou acordado pensando. Memórias da infância começaram a surgir. Lembranças que ele havia suprimido por anos. Seu próprio pai havia sido um homem simples, um mecânico que trabalhava com as mãos sujas de graxa todos os dias. Sua mãe havia sido empregada doméstica na casa de uma família rica. Eduardo havia crescido prometendo a si mesmo que nunca seria como eles. Havia estudado obsessivamente, trabalhado sem descanso, pisado em quem fosse necessário para subir na vida. Ao longo do caminho, havia se esquecido completamente de onde viera. Havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que costumava desprezá-lo quando criança. E agora, uma mulher que lembrava sua própria mãe havia salvado sua vida. A culpa começou a corroer seu peito como ácido. Ele lembrou da conversa telefônica que havia tido na manhã anterior, planejando demitir 500 funcionários. Pessoas trabalhadoras como Carla, como seus próprios pais haviam sido. Pessoas que acordavam todos os dias para sustentar suas famílias com dignidade. Quando o sol nasceu, Eduardo havia tomado uma decisão que nem ele mesmo conseguia explicar completamente. Ele precisava conhecer melhor aquela mulher que havia salvado sua vida. Precisava entender quem era Carla Santos e por que ela havia feito o que fez por alguém que provavelmente a tratava com indiferença todos os dias. Mais importante ainda, ele precisava descobrir se ainda havia tempo de se tornar novamente o homem que seus pais haviam criado com tanto amor e sacrifício. Mas Eduardo não fazia ideia de que as descobertas sobre Carla iriam revelar muito mais do que ele imaginava, e que seu próprio passado guardava segredos que estavam prestes a vir à tona de uma forma que mudaria tudo para sempre. O retorno de Eduardo à Corporação Atlântica, após uma semana de recuperação, foi marcado por um silêncio diferente.
Os funcionários o cumprimentavam com o respeito habitual, mas havia algo novo em seus olhares, uma mistura de curiosidade e expectativa que ele não conseguia decifrar completamente. Todos sabiam da história heróica de Carla, e todos aguardavam para ver como o CEO reagiria ao encontrá-la novamente. Eduardo havia passado as noites no hospital, refletindo sobre sua vida, suas escolhas e, principalmente, sobre aquela mulher extraordinária que havia arriscado sua própria integridade física para salvá-lo. Dr. Ricardo havia visitado várias vezes, não apenas para acompanhar sua recuperação médica, mas para compartilhar detalhes sobre o sacrifício de Carla, que o deixavam cada vez mais impressionado. Ela ficou aqui durante toda a sua cirurgia, contara o médico. Não quis ir embora até ter certeza de que o senhor estava fora de perigo. E quando oferecemos recompensá-la pelo que fez, ela recusou educadamente, dizendo que havia feito apenas o que qualquer pessoa decente faria. Essas palavras ecoavam na mente de Eduardo enquanto ele caminhava pelos corredores em direção ao setor de limpeza. Pela primeira vez em anos, ele prestava atenção nos detalhes que sempre havia ignorado. As paredes impecavelmente limpas, o brilho do piso de mármore, o aroma sutil de produtos de limpeza que mantinham o ambiente sempre agradável. Tudo isso era trabalho de pessoas como Carla, pessoas que ele havia aprendido a ver como invisíveis. Encontrou-a no depósito de materiais de limpeza, organizando produtos com a mesma meticulosidade com que um cientista organizaria seus instrumentos de laboratório. Ela estava de costas, concentrada em sua tarefa, e não percebeu sua presença imediatamente. "Carla!", chamou Eduardo, sua voz saindo mais suave do que pretendia. Ela se virou rapidamente. E pela primeira vez, ele realmente olhou para seu rosto. Viu a inteligência brilhando em seus olhos, a dignidade em sua postura, a força silenciosa que emanava de toda a sua pessoa. Como havia sido cego por tanto tempo? "Senhor Mendonça", disse Carla, baixando levemente a cabeça em sinal de respeito. "Que bom vê-lo recuperado." "Carla, eu preciso falar com você", disse Eduardo, percebendo que não havia preparado adequadamente aquela conversa. "Pode vir ao meu escritório?" Carla hesitou por um momento. Funcionários da limpeza não eram chamados ao escritório do CEO para conversas casuais, mas assentiu com a cabeça e o seguiu pelos corredores, ignorando os olhares curiosos dos colegas. No escritório, Eduardo gesticulou para que ela se sentasse, mas Carla permaneceu de pé, claramente desconfortável com a situação. "Por favor, sente-se", insistiu Eduardo. "Preciso agradecer pelo que você fez por mim." "Não foi nada demais", respondeu Carla, finalmente se sentando na borda da cadeira. "Qualquer pessoa teria feito o mesmo." "Não, Carla, não teriam feito", disse Eduardo, sua voz carregada de emoção. "Eu conheço este mundo corporativo há décadas. Sei como as pessoas pensam, como priorizam seus próprios interesses. O que você fez foi extraordinário." Carla olhou para suas mãos entrelaçadas no colo, claramente desconfortável com os elogios. "Senhor Mendonça, eu apenas não conseguiria viver comigo mesma se não tivesse ajudado. Toda vida tem valor." Essas palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Toda vida tem valor, e ele havia passado anos tratando seus funcionários como números descartáveis, como obstáculos ao lucro máximo. "Carla, posso fazer uma pergunta pessoal?", disse Eduardo após um longo silêncio. Ela assentiu nervosamente. "Por que você trabalha aqui? Quero dizer, você tem algo diferente, uma inteligência que vai além do que seu cargo sugere." Carla ficou tensa imediatamente. Seus piores medos estavam se concretizando. Eduardo havia percebido algo, e agora ela teria que enfrentar questionamentos que preferia evitar. "Eu preciso deste emprego", disse ela simplesmente, "mas certamente você poderia conseguir algo melhor com sua capacidade." "Senhor Mendonça", interrompeu Carla, sua voz firme, mas respeitosa,
Às vezes a vida nos coloca em situações que não escolhemos. Às vezes precisamos aceitar o que está disponível e encontrar dignidade no trabalho, independentemente de qual for. Eduardo sentiu uma admiração profunda crescendo em seu peito. Ali estava uma lição de humildade e perseverança que ele jamais havia aprendido em suas escolas de negócios caras. Foi nesse momento que Débora bateu na porta do escritório, carregando uma pasta que Eduardo reconheceu como sendo dos arquivos de recursos humanos. "Com licença, Sr. Mendonça", disse Débora, claramente nervosa. "Eu sei que não deveria interromper, mas há algo que o senhor precisa saber sobre a Carla." Carla empalideceu instantaneamente. Seus segredos estavam prestes a ser revelados, e ela não sabia como lidar com aquela exposição. "Débora, não precisa..." começou Carla. "Sim, precisa", disse Débora com firmeza. "Senhor Mendonça, Carla não é apenas uma funcionária da limpeza. Ela é formada em Engenharia de Sistemas pela Universidade Federal Brasileira, com honras acadêmicas. Trabalhou em projetos de desenvolvimento que poderiam revolucionar nossa área de tecnologia." Eduardo ficou completamente imóvel, processando aquela informação bombástica. Seus olhos se voltaram para Carla, que estava claramente mortificada com a revelação. "É verdade?" perguntou Eduardo, sua voz quase um sussurro. Carla respirou fundo antes de responder. "Sim, é verdade, mas isso não importa agora. Aquela vida ficou para trás." "Por quê?" perguntou Eduardo, genuinamente confuso. "Por que alguém com sua qualificação estaria trabalhando como faxineira?" completou Carla, uma pontada de tristeza em sua voz. "Porque meu pai ficou doente, porque os tratamentos custavam mais do que eu podia pagar, porque abandonei minha carreira para cuidar dele, porque quando ele morreu eu estava endividada e sem conexões do mercado, porque esta foi a única oportunidade que apareceu e eu aceitei com gratidão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentia como se estivesse vendo Carla pela primeira vez, entendendo a profundidade de seu caráter, a magnitude de seus sacrifícios. "E você nunca pensou em mencionar sua formação quando se candidatou a outras posições aqui na empresa?" perguntou Eduardo. Carla sorriu tristemente. "Senhor Mendonça, quando você passa meses procurando trabalho e sendo rejeitada por estar fora do mercado por muito tempo, quando precisa escolher entre o orgulho e alimentar sua família, você aprende a aceitar qualquer oportunidade. Além disso, descobri que há dignidade em qualquer trabalho bem feito." Eduardo sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Ali estava uma mulher que havia perdido tudo, que havia sido forçada pelas circunstâncias a aceitar uma posição muito abaixo de suas qualificações, mas que jamais havia perdido sua integridade, sua compaixão ou sua força interior. E ele havia quase destruído a vida dela, junto com a de centenas de outros funcionários, por pura ganância. Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que surpreenderia a todos, incluindo a ele mesmo. A revelação sobre o passado acadêmico de Carla havia transformado completamente a dinâmica na Corporação Atlântica. Eduardo passou dias trancado em seu escritório, revisando documentos e fazendo ligações que ninguém conseguia compreender. Os funcionários sussurravam pelos corredores, especulando sobre o que estaria passando pela cabeça do CEO após descobrir que havia uma engenheira genial trabalhando na limpeza. Carla, por sua vez, sentia-se extremamente desconfortável com toda a atenção. Colegas que antes mal a cumprimentavam, agora a olhavam com uma mistura de admiração e constrangimento. Ela continuava executando suas tarefas com a mesma dedicação de sempre, mas percebia que algo fundamental havia mudado no ambiente ao seu redor. Foi numa tarde chuvosa que Eduardo tomou a decisão que mudaria não apenas a vida de Carla, mas o destino de toda a empresa. Ele convocou uma reunião extraordinária com todos os funcionários no auditório principal. Era algo inédito na história da Corporação Atlântica. O CEO nunca havia se dirigido diretamente a todos os colaboradores simultaneamente.
O auditório ficou lotado, com pessoas ocupando até mesmo os corredores laterais. Eduardo subiu ao palco com uma expressão que ninguém conseguia decifrar. Ele parecia diferente, mais humano de alguma forma. Sua postura continuava imponente, mas havia uma suavidade em seus olhos que não existia antes do incidente. Funcionários da Corporação Atlântica, começou Eduardo, sua voz ecoando pelo sistema de som. Estou aqui hoje para falar sobre algo que mudou minha perspectiva sobre tudo o que acredito representar esta empresa. O silêncio no auditório era absoluto. Todos prestavam atenção a cada palavra, tentando entender aonde aquele discurso os levaria. Há poucos dias, sofri um ataque cardíaco que quase me custou a vida, continuou Eduardo. Fui salvo por uma funcionária desta empresa que demonstrou uma coragem e humanidade que me fizeram repensar completamente meus valores como líder e como ser humano. Os olhares se voltaram para Carla, que estava sentada discretamente no fundo do auditório, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Carla Santos, disse Eduardo, localizando-a na multidão. Poderia vir aqui na frente, por favor? Carla hesitou, mas os colegas ao seu redor a encorajaram gentilmente. Com o rosto corado, ela caminhou até a frente do auditório, subindo ao palco sob aplausos espontâneos que começaram tímidos e se tornaram ensurdecedores. Esta mulher, disse Eduardo, sua voz carregada de emoção, carregou-me nas costas por 23 andares para salvar minha vida. Mas isso não é nem de longe a parte mais impressionante de sua história. Eduardo se virou para Carla, que estava visivelmente nervosa ao lado dele. Carla, todos aqui merecem conhecer quem você realmente é. Pode contar a eles sobre sua formação? Carla pegou o microfone com mãos trêmulas. Sua voz saiu baixa, quase inaudível no início. Eu sou formada em Engenharia de Sistemas pela Universidade Federal Brasileira, disse ela, ganhando força conforme continuava. Trabalhei durante anos desenvolvendo sistemas complexos e gerenciando projetos de grande escala. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Muitos funcionários estavam descobrindo aquela informação pela primeira vez. Mas a vida me levou por caminhos diferentes, continuou Carla. Meu pai ficou muito doente, precisando de tratamentos caros. Abandonei minha carreira para cuidar dele e pagar suas despesas médicas. Quando ele faleceu, eu estava endividada e sem perspectivas. A vaga na limpeza desta empresa foi minha salvação. As lágrimas começaram a rolar pelos rostos de muitas pessoas no auditório. A história de Carla tocava em algo universal. O amor pelos pais, o sacrifício pela família, a dignidade de recomeçar do zero quando necessário. E sabem o que mais me impressiona em Carla? Disse Eduardo, retomando o microfone. Em momento algum, ela se queixou de sua situação. Em momento algum, ela me tratou com desrespeito ou amargura, mesmo sabendo que eu poderia ter lhe oferecido oportunidades melhores se tivesse prestado atenção. Ela encontrou dignidade em seu trabalho e jamais perdeu sua humanidade. Eduardo fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem pelo auditório. Isso me fez perceber algo terrível sobre mim mesmo, continuou ele, sua voz quebrando ligeiramente. Eu havia me tornado exatamente o tipo de pessoa que costumava desprezar quando era criança. Havia esquecido que meus próprios pais foram trabalhadores simples, pessoas que lutaram todos os dias para me dar oportunidades melhores. Havia me transformado em alguém que via funcionários como números, não como seres humanos. A confissão pública de Eduardo deixou todos chocados. CEOs não costumavam se mostrar vulneráveis diante de seus subordinados. Por isso, estou anunciando mudanças imediatas na política desta empresa, disse Eduardo, sua voz agora firme e decidida. Primeiro, todos os planos de demissão foram cancelados. Não apenas cancelados, estamos expandindo nosso quadro de funcionários. Aplausos entusiasmados ecoaram pelo auditório.
Segundo, estou criando um programa de desenvolvimento interno que permitirá a qualquer funcionário, independentemente de seu cargo atual, se candidatar a posições que correspondam às suas qualificações e sonhos. Os aplausos se intensificaram. E terceiro, disse Eduardo, voltando-se para Carla, estou oferecendo a Carla Santos o cargo de diretora de desenvolvimento de sistemas, com salário correspondente às suas qualificações e experiência. O auditório explodiu em aplausos e gritos de alegria. Carla ficou paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Senhor Mendonça, disse ela quando os aplausos diminuíram. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita, respondeu Eduardo com um sorriso genuíno. Esta empresa precisa de pessoas como você em posições de liderança. Pessoas que entendem que o verdadeiro sucesso não vem apenas dos lucros, mas da forma como tratamos uns aos outros. Carla olhou para o mar de rostos sorridentes à sua frente. Colegas que haviam se tornado amigos, pessoas que haviam acompanhado sua jornada silenciosa de luta e perseverança. Dona Francisca secava as lágrimas com orgulho. Seu Antônio aplaudia vigorosamente. Marina sorria radiante. Eu aceito, disse Carla, sua voz firme agora, mas com uma condição. Eduardo arqueou as sobrancelhas, curioso. Quero continuar participando do programa de limpeza da empresa, 1 hora por semana, para nunca esquecer de onde vim e para garantir que continuemos tratando todos os funcionários com o respeito que merecem. A resposta de Carla provocou a ovação mais longa e emocionada da história da Corporação Atlântica. Ali estava uma mulher que havia sido elevada ao topo da hierarquia corporativa, mas que jamais esqueceria suas raízes ou perderia sua humildade. Eduardo sentiu uma emoção profunda tomando conta de seu peito. Pela primeira vez em décadas, sentia orgulho verdadeiro de liderar uma empresa. Não pelo lucro que gerava, mas pelas pessoas extraordinárias que havia descoberto trabalhando ao seu lado. Mas nem Eduardo nem Carla imaginavam que aquela transformação estava apenas começando e que os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Semanas após a transformação histórica na Corporação Atlântica, Carla ainda precisava beliscar a si mesma todas as manhãs para acreditar que não estava sonhando. Seu novo escritório no 22º andar tinha vista para toda a cidade, uma mesa de mogno imponente e tecnologia de ponta à sua disposição. Mas o que mais a emocionava eram os projetos revolucionários que agora tinha liberdade para desenvolver. Como diretora de desenvolvimento de sistemas, Carla havia implementado inovações que aumentaram a eficiência da empresa em 40% em apenas um mês. Seus sistemas automatizados não apenas otimizavam processos, mas criavam oportunidades de crescimento para funcionários de todos os níveis. Era exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhara fazer. Toda sexta-feira, fiel ao compromisso que havia assumido publicamente, ela vestia novamente o uniforme azul e passava 2 horas trabalhando na limpeza. Não por obrigação, mas por escolha. Era sua forma de manter os pés no chão e nunca esquecer de onde viera. Nessas sextas especiais, funcionários de todos os departamentos faziam questão de conversar com ela. Descobrira que seu Antônio tinha ideias brilhantes sobre logística que poderiam revolucionar o almoxarifado. Marina, além de ser competente no financeiro, tinha formação em análise de dados que estava sendo desperdiçada. Dona Francisca conhecia cada funcionário da empresa como se fossem família, tendo uma memória impressionante para detalhes que poderiam otimizar recursos humanos. A empresa estava se transformando numa verdadeira família, onde cada pessoa era valorizada por suas contribuições únicas. Eduardo também havia mudado drasticamente. O homem frio e calculista havia dado lugar a um líder genuinamente preocupado com o bem-estar de seus funcionários. Ele instituíra reuniões mensais onde qualquer pessoa poderia apresentar sugestões diretamente a ele. Criara um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários.
Estabelecer um fundo de emergência para ajudar colaboradores em dificuldades financeiras. Mas a maior mudança estava por vir de uma forma que ninguém imaginava. Era uma tarde chuvosa quando a secretária de Eduardo, senhora Helena, bateu nervosamente à porta do escritório de Carla. Ela carregava uma expressão preocupada que imediatamente chamou a atenção da engenheira. "Carla, preciso falar com você urgentemente", disse Helena, fechando a porta atrás de si. "É sobre o senhor Mendonça." "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Carla, levantando-se imediatamente da cadeira. "Ele recebeu uma ligação hoje de manhã que o deixou completamente transtornado", explicou Helena. "Depois disso, trancou-se no escritório e não quer falar com ninguém. Cancelou todas as reuniões do dia." Carla sentiu uma preocupação genuína crescer em seu peito. Desde que Eduardo havia mudado, ela desenvolveu uma admiração sincera por ele. Via nele alguém que havia tido a coragem de reconhecer seus erros e se transformar completamente. "Você sabe do que se tratava a ligação?" perguntou Carla. "Ouvi apenas fragmentos", disse Helena, hesitando, "mas pareceu ser algo relacionado ao antigo dono da empresa, Dr. Henrique Almeida." O nome fez Carla se arrepiar. Durante suas semanas como diretora, ela havia ouvido sussurros sobre a morte misteriosa do Dr. Henrique e sobre como Eduardo havia assumido o controle da empresa em circunstâncias questionáveis. Mas nunca havia se sentido no direito de questionar aqueles rumores. "Helena, acho que devemos verificar se ele está bem", disse Carla, tomando uma decisão. "Vamos até o escritório dele." As duas mulheres caminharam pelos corredores com passos apressados. Quando chegaram à porta do escritório de Eduardo, podiam ouvir sons abafados vindos de dentro. Carla bateu suavemente. "Eduardo, é a Carla. Posso entrar?" Silêncio por alguns segundos. Depois uma voz rouca respondeu: "Entre." Quando Carla abriu a porta, encontrou Eduardo sentado atrás de sua mesa, com a cabeça entre as mãos. Sua gravata estava afrouxada, os cabelos despenteados, e havia papéis espalhados por toda a superfície da mesa. Era a primeira vez que ela o via tão desarrumado e vulnerável. "Eduardo, o que aconteceu?" perguntou Carla, aproximando-se com cuidado. Eduardo levantou os olhos e Carla pôde ver que eles estavam vermelhos, como se ele tivesse estado chorando. "Carla, eu cometi algo terrível", disse ele, sua voz quebrando. "Algo que não sei se posso perdoar a mim mesmo." Carla puxou uma cadeira e sentou-se na frente dele, adotando a mesma postura paciente e acolhedora que sempre tinha quando cuidava do pai. "Conte-me o que está acontecendo", disse ela suavemente. "Talvez eu possa ajudar." Eduardo respirou fundo antes de começar a falar. "Você se lembra que mencionei como assumi o controle desta empresa após a morte do Dr. Henrique?" Carla assentiu. "Bem, a verdade é que eu não fui completamente honesto sobre as circunstâncias", continuou Eduardo, cada palavra parecendo causar-lhe dor física. "Dr. Henrique não morreu de causas naturais. Ele foi assassinado." Carla sentiu o sangue gelar em suas veias. "Como assim?" "Recebi uma ligação hoje de um detetive particular que foi contratado pela família de Dr. Henrique para investigar sua morte", explicou Eduardo, suas mãos tremendo. "Eles descobriram evidências de que ele foi envenenado. E o principal suspeito sou eu." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla tentou processar aquela informação, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "Mas você não fez isso, fez?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. "Não", exclamou Eduardo imediatamente. "Eu jamais faria algo assim. Mas sei quem fez, e é isso que está me destruindo por dentro." Eduardo se levantou e começou a caminhar nervosamente pela sala. Dr. Henrique havia descoberto um esquema de corrupção dentro da empresa. Alguém estava desviando milhões de reais através de contratos falsos. Ele estava prestes a denunciar tudo quando morreu. "E quem estava por trás do esquema?" perguntou Carla, embora já suspeitasse da resposta. "Meu sócio,
Rodrigo Vasconcelos, disse Eduardo, cuspindo o nome como se fosse veneno. Ele me procurou depois da morte de Dr. Henrique, oferecendo uma sociedade para assumirmos o controle da empresa juntos. Disse que tinha influência para conseguir isso. Eu era ambicioso demais para questionar como. Eduardo voltou a se sentar, colocando novamente a cabeça entre as mãos. Eu sabia que algo estava errado, Carla. Sentia no fundo do meu coração. Mas estava tão obcecado com poder e dinheiro que escolhi ignorar meus instintos. Tornei-me cúmplice de um assassino por omissão. Carla sentiu uma mistura complexa de emoções. Por um lado, estava chocada com a revelação. Por outro, via um homem completamente destruído pela culpa. Alguém que claramente havia mudado desde aqueles dias sombrios. Eduardo, disse ela calmamente, você não pode mudar o que aconteceu no passado, mas pode fazer a coisa certa agora. Como? Perguntou ele, olhando para ela com olhos desesperados. Colabore com a investigação, respondeu Carla sem hesitar. Conte tudo o que sabe sobre Rodrigo. Ajude a fazer justiça para Dr. Henrique e sua família. Mas isso significa que vou perder tudo, disse Eduardo. A empresa, minha reputação, minha liberdade. Rodrigo tem conexões poderosas. Ele pode me implicar como cúmplice. E daí? Disse Carla, sua voz ganhando força. Eduardo, você salvou minha vida quando me deu esta oportunidade. Mas mais importante que isso, você salvou sua própria alma quando decidiu mudar. Não jogue tudo isso fora agora por medo. Eduardo a olhou intensamente, vendo nela a mesma força moral que a havia levado a salvá-lo naquele dia fatídico. Você tem razão, disse ele finalmente. Preciso fazer a coisa certa, independentemente das consequências. Mas nenhum dos dois imaginava que Rodrigo Vasconcelos já estava ciente da investigação e que ele estava preparando um plano desesperado para silenciar Eduardo permanentemente. A batalha final estava apenas começando. A decisão de Eduardo de colaborar com a investigação foi tomada naquela mesma noite. Ele ligou para o detetive particular, inspetor Cássio Moreira, e marcou um encontro para o dia seguinte. Carla insistiu em acompanhá-lo, pois sabia que Eduardo precisaria de apoio emocional durante aquele processo doloroso. O escritório do detetive ficava num prédio antigo no centro da cidade. Inspetor Cássio era um homem experiente, de cabelos grisalhos e olhar penetrante que demonstrava anos de experiência investigando crimes complexos. Quando Eduardo e Carla entraram em sua sala, ele os recebeu com uma seriedade que deixava claro a gravidade da situação. Senhor Mendonça, disse o inspetor, indicando as cadeiras à frente de sua mesa. Agradeço por ter vindo. Sei que não deve ser fácil. Inspetor, eu quero fazer a coisa certa, disse Eduardo, sua voz firme apesar do nervosismo visível. Dr. Henrique era um homem bom e sua família merece justiça. O inspetor assentiu e abriu um arquivo grosso. Vamos começar do início. Conte-me tudo sobre sua relação com Rodrigo Vasconcelos e como vocês assumiram o controle da Corporação Atlântica. Durante as 3 horas seguintes, Eduardo relatou cada detalhe que conseguia lembrar. Como Rodrigo havia se aproximado dele após a morte de Dr. Henrique, oferecendo uma parceria irresistível. Como documentos haviam aparecido magicamente, transferindo ações da empresa para eles. Como Rodrigo sempre tinha respostas prontas quando Eduardo questionava a legalidade de certas transações. Eu era ganancioso demais para questionar profundamente, admitiu Eduardo, a vergonha evidente em sua voz. Rodrigo me convenceu de que Dr. Henrique havia deixado dívidas enormes e que estávamos salvando a empresa da falência. Queria acreditar nessa versão porque me beneficiava. Inspetor Cássio tomava notas meticulosas. E quando começou a suspeitar que algo estava errado? Quase imediatamente, confessou Eduardo. Dr. Henrique era conhecido por sua gestão financeira impecável. A ideia de que ele tivesse deixado dívidas nunca fez sentido completo.
Mas eu sufoquei essas dúvidas porque estava obcecado com o poder. Carla observava Eduardo durante todo o depoimento, vendo nele um homem corajoso o suficiente para enfrentar seus demônios mais sombrios. Era doloroso, mas necessário. Temos evidências forenses que confirmam o envenenamento, disse o inspetor. Dr. Henrique foi morto com uma substância rara, disponível apenas através de contatos especializados. Rodrigo tem conexões com pessoas que poderiam fornecer esse tipo de veneno. O que precisa de mim para provar isso? Perguntou Eduardo. Sua colaboração será fundamental, respondeu o inspetor. Precisamos que você continue agindo normalmente com Rodrigo enquanto coletamos mais evidências. Seria possível gravar algumas conversas com ele? Eduardo engoliu em seco. A ideia de confrontar Rodrigo, sabendo o que ele era capaz de fazer, era aterrorizante. Eu farei o que for necessário, disse Eduardo finalmente. Mas quando saíram do escritório do detetive, nenhum deles percebeu o homem de terno escuro que os havia seguido desde a Corporação Atlântica. Rodrigo Vasconcelos havia descoberto a reunião e já estava planejando sua resposta. Naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir. Sabia que a partir daquele momento, sua vida estava em perigo. Rodrigo não hesitara em matar Dr. Henrique quando se sentiu ameaçado, e certamente não hesitaria em fazer o mesmo com ele. Na manhã seguinte, Eduardo chegou cedo ao escritório, tentando manter a aparência de normalidade. Carla havia insistido em chegar ainda mais cedo para estar por perto caso ele precisasse de apoio. Foi por volta das 10 da manhã que Rodrigo apareceu no escritório de Eduardo, sem aviso prévio. Era um homem alto e elegante, sempre impecavelmente vestido, com um sorriso que nunca alcançava seus olhos frios. Sua presença sempre havia incomodado Eduardo, mas agora, sabendo a verdade, ela era absolutamente aterrorizante. Eduardo, meu amigo, disse Rodrigo entrando na sala com a confiança de sempre. Precisamos conversar sobre alguns negócios urgentes. Claro, Rodrigo, respondeu Eduardo, tentando manter a voz firme. Do que se trata? Rodrigo fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa de Eduardo com movimentos calculados. Chegaram aos meus ouvidos alguns rumores preocupantes. Algo sobre investigações, sobre nosso falecido amigo Dr. Henrique. O sangue de Eduardo gelou. Como Rodrigo havia descoberto tão rapidamente? Não sei do que está falando, disse Eduardo, mas sabia que sua expressão o estava traindo. Rodrigo riu, um som frio e sem humor. Eduardo, sempre foi um péssimo mentiroso. Você realmente achou que poderia me trair sem consequências? A máscara de cordialidade de Rodrigo havia caído completamente. Seus olhos agora mostravam a frieza calculista de um predador que havia encurralado sua presa. Rodrigo, começou Eduardo. Silêncio, ordenou Rodrigo, sua voz cortante como uma navalha. Você vai fazer exatamente o que eu disser, ou as consequências serão muito graves. Não apenas para você, mas para todas as pessoas que se importam nesta empresa. A ameaça indireta a Carla e aos outros funcionários fez o sangue de Eduardo ferver. Era uma coisa ameaçá-lo, mas outra completamente diferente ameaçar pessoas inocentes. Deixe os funcionários fora disso, disse Eduardo, levantando-se da cadeira. Seu problema é comigo. Meu problema, disse Rodrigo também se levantando, é com qualquer pessoa que ameace minha liberdade. Isso inclui sua nova protegida, a engenheira milagrosa. Naquele momento, como se convocada pelo destino, Carla entrou no escritório, carregando alguns relatórios para Eduardo revisar. Ela imediatamente percebeu a tensão no ar e a expressão ameaçadora de Rodrigo. Com licença, disse ela, tentando recuar. Não sabia que vocês estavam em reunião. Na verdade, disse Rodrigo com um sorriso sinistro. Sua chegada é perfeita. Senhorita Carla Santos, a heroína da empresa. Carla olhou para Eduardo, que estava visivelmente tenso, e imediatamente entendeu que algo estava muito errado. Sabe, Carla, continuou Rodrigo, caminhando lentamente em sua direção.
Você se tornou um símbolo muito poderoso nesta empresa. As pessoas a admiram, a respeitam. Seria terrível se algo acontecesse com você. Rodrigo, pare com isso, disse Eduardo, dando um passo à frente. Ou o quê? Riu Rodrigo. Você vai me denunciar? Já tentou isso, lembro, e veja no que deu. Carla, demonstrando a mesma coragem que a havia levado a salvar Eduardo, olhou diretamente nos olhos de Rodrigo. Eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui, disse ela com voz firme, mas sei reconhecer um covarde quando vejo um. A expressão de Rodrigo se tornou perigosa. Cuidado com suas palavras, senhorita. Por quê? Retrucou Carla. Vai me ameaçar também? É assim que resolve seus problemas, intimidando pessoas? Rodrigo perdeu completamente a compostura. Em um movimento rápido, ele sacou uma arma da parte interna do paletó e a apontou para Carla. Talvez seja a hora de vocês entenderem que não estou brincando, disse ele, sua voz agora fria como gelo. Eduardo sentiu seu mundo desabar. A mulher que havia salvado sua vida, que havia se tornado a pessoa mais importante de sua jornada de redenção, estava agora em perigo mortal por sua causa. Mas Carla, mesmo com uma arma apontada para ela, não demonstrou medo. Em vez disso, ela olhou para Eduardo com uma expressão que dizia claramente: faça a coisa certa. Era o momento da verdade. O silêncio no escritório era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da respiração pesada de Rodrigo. Eduardo olhou para Carla, que mesmo com uma arma apontada para seu peito, mantinha uma dignidade impressionante. Era a mesma força interior que a havia levado a carregá-lo por 23 andares, a mesma determinação que a fizera sacrificar sua carreira pelo pai. Rodrigo, disse Eduardo, sua voz ganhando uma firmeza que ele não sentia havia anos. Abaixe essa arma. Seu problema é comigo, não com ela. Meu problema, respondeu Rodrigo, é com qualquer pessoa que ameace minha segurança. E vocês dois se tornaram uma ameaça muito grande. Mas o que Rodrigo não sabia era que Carla havia ativado discretamente o gravador de seu celular assim que percebeu a tensão na sala. Sua inteligência de engenheira e sua experiência cuidando de situações de crise com o pai doente a haviam ensinado a sempre se preparar para emergências. Então você realmente matou o doutor. Henrique, disse Eduardo olhando diretamente para Rodrigo. Um homem que confiava em você, que o tratava como família. Rodrigo riu com desdém. Dr. Henrique era um velho tolo que não entendia como o mundo realmente funciona. Ele descobriu meus negócios paralelos e achou que poderia me chantagear. Não tive escolha. Teve sim, interrompeu Carla, sua voz carregada de emoção. Sempre temos escolha entre o certo e o errado. O senhor escolheu o caminho mais fácil, mais covarde. Cale-se! Gritou Rodrigo, apertando mais forte a arma. Você não sabe de nada. Naquele momento, Eduardo percebeu que precisava agir. Não poderia permitir que Carla se machucasse por sua causa. Em um movimento rápido, ele se jogou na frente dela, bem no momento em que Rodrigo, perdendo completamente o controle, puxou o gatilho. O som do disparo ecoou pelo escritório como um trovão. Eduardo sentiu uma dor intensa no ombro direito, mas manteve-se em pé, protegendo Carla com seu próprio corpo. Eduardo! Gritou Carla, tentando ampará-lo enquanto ele cambaleava. Rodrigo estava prestes a atirar novamente quando a porta do escritório se escancarou. Inspetor Cássio e 2 policiais irromperam na sala, armas em punho. Polícia! Solte a arma! Ordenou o inspetor. Rodrigo olhou ao redor, percebendo que estava encurralado. Em um último ato de desespero, ele tentou usar Carla como escudo humano, mas ela, demonstrando reflexos impressionantes, se abaixou e o desequilibrou. Os policiais aproveitaram a oportunidade e o imobilizaram rapidamente. Rodrigo Vasconcelos, você está preso pelo assassinato de Dr. Henrique Almeida e pela tentativa de homicídio contra Eduardo Mendonça, disse o inspetor enquanto as algemas eram colocadas. Isso não vai ficar assim, gritou Rodrigo enquanto era levado.
Tenho conexões. Vou sair em algumas horas. Mas suas ameaças soavam vazias agora. A gravação de Carla havia capturado sua confissão completa, e com o testemunho de Eduardo, o caso estava solidamente construído. Enquanto Eduardo era levado à ambulância para tratar o ferimento no ombro, ele segurou a mão de Carla com força. Obrigado, disse ele, lágrimas rolando por seu rosto. Você salvou minha vida novamente. Desta vez, minha vida moral. Nós salvamos um ao outro, respondeu Carla, também emocionada. É isso que fazem as pessoas que se importam umas com as outras. As semanas seguintes foram um turbilhão de eventos. A prisão de Rodrigo e a revelação de sua participação no assassinato de Dr. Henrique chocaram o mundo corporativo. A mídia cobria cada detalhe do caso, e a história heróica de Carla se espalhou por todo o país, inspirando milhões de pessoas. Durante a recuperação de Eduardo, Carla assumiu temporariamente a liderança da empresa. Sua primeira decisão foi convocar uma assembleia com todos os funcionários para explicar exatamente o que havia acontecido. Ela acreditava que todos mereciam saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. No auditório lotado, Carla contou toda a história, desde a descoberta do esquema de corrupção até o confronto final com Rodrigo. Os funcionários ouviram em silêncio respeitoso, muitos com lágrimas nos olhos ao entenderem a magnitude do que havia acontecido. Dr. Henrique foi um homem íntegro que morreu defendendo os valores desta empresa, disse Carla, sua voz ecoando pelo auditório. Eduardo cometeu erros graves no passado, mas teve a coragem de corrigi-los, mesmo sabendo que poderia custar sua vida. E agora, todos nós temos a responsabilidade de honrar a memória de Dr. Henrique, construindo uma empresa que ele ficaria orgulhoso. A resposta foi uma ovação de pé, que durou 5 minutos. Joaquim do marketing levantou a mão. Carla, o que vai acontecer com a empresa agora? Vamos reconstruí-la do zero, respondeu Carla com determinação. Não apenas os sistemas e processos, mas nossa cultura, nossos valores. Vamos nos tornar o tipo de empresa onde qualquer pessoa, independentemente de sua origem, pode encontrar oportunidades de crescer e prosperar. Marina do financeiro perguntou, e o Eduardo, ele vai continuar como CEO? Carla sorriu. Essa decisão caberá a todos nós. Quando ele se recuperar totalmente, realizaremos uma votação. Cada funcionário terá direito à voz sobre o futuro de nossa liderança. A ideia de democracia corporativa era revolucionária, mas fazia sentido depois de tudo que haviam passado juntos. Semanas depois, o julgamento de Rodrigo se tornou um dos casos criminais mais comentados do ano. A gravação de Carla foi fundamental para a condenação, e Rodrigo foi sentenciado à prisão perpétua pelo assassinato de Dr. Henrique e tentativa de homicídio contra Eduardo. Durante o julgamento, detalhes chocantes vieram à tona. Rodrigo havia desviado milhões de reais ao longo dos anos, mantendo empresas fantasmas e contratos fraudulentos. Dr. Henrique havia descoberto o esquema por acidente ao revisar documentos financeiros e confrontado Rodrigo na noite anterior à sua morte. Ele disse que ia me dar uma chance de me entregar voluntariamente, confessou Rodrigo durante seu depoimento. Mas eu não podia perder tudo que havia construído. Então fiz o que achei que precisava fazer. A frieza com que ele descrevia o assassinato chocou até mesmo os advogados mais experientes presentes no tribunal. Quando Eduardo finalmente retornou ao trabalho, a votação dos funcionários sobre sua permanência como CEO foi realizada. Para surpresa de muitos, incluindo o próprio Eduardo, ele foi reeleito por uma margem impressionante. Os funcionários reconheceram sua transformação genuína e sua coragem em enfrentar as consequências de seus erros passados. No entanto, Eduardo tinha outros planos. Em uma reunião emocional com o conselho diretor recém-formado, ele anunciou sua decisão de renunciar ao cargo de CEO. Esta empresa precisa de uma liderança que represente nossos novos valores,
disse Eduardo. Carla demonstrou não apenas competência técnica excepcional, mas também a integridade moral que esta posição exige. Eu permanecerei como consultor, ajudando na transição, mas o futuro da Corporação Atlântica deve estar nas mãos de alguém que nunca perdeu sua bússola moral. A nomeação de Carla como CEO foi aprovada unanimemente. A Corporação Atlântica passou por uma reorganização completa. Eduardo, mesmo sendo inocentado de qualquer participação no crime, decidiu doar sua parte da empresa para um fundo que beneficiava famílias de funcionários. A gestão passou para um conselho diretor eleito democraticamente pelos próprios colaboradores. Mas a transformação mais significativa aconteceu no nível pessoal. Eduardo vendeu sua mansão e mudou-se para um apartamento modesto no mesmo bairro onde Carla havia crescido. Começou a trabalhar como consultor voluntário para pequenas empresas, ajudando empreendedores a construírem negócios éticos e sustentáveis. Toda quinta-feira, ele dava palestras gratuitas em universidades sobre ética empresarial, sempre contando sua própria história como exemplo de como é possível mudar. Carla transformou a Corporação Atlântica numa das empresas mais inovadoras e humanas do país. Criou programas de desenvolvimento que permitiam a qualquer funcionário crescer profissionalmente, independentemente de sua origem. Estabeleceu creches gratuitas para filhos de colaboradores, planos de saúde abrangentes e um programa de apoio psicológico que se tornou modelo para outras empresas. Dona Francisca foi promovida a diretora de recursos humanos, utilizando seu conhecimento profundo sobre cada funcionário para criar um ambiente de trabalho mais humano e eficiente. Sua primeira iniciativa foi criar um programa de mentoria onde funcionários experientes ajudavam os mais jovens a crescer profissionalmente. Seu Antônio assumiu a gerência de logística, implementando suas ideias brilhantes que reduziram custos em 30% e aumentaram a eficiência em 50%. Ele criou um sistema de aproveitamento de materiais que se tornou referência no setor. Marina tornou-se diretora de análise de dados, finalmente podendo usar sua formação acadêmica. Seus relatórios revolucionaram a tomada de decisões da empresa, sempre com foco no bem-estar dos funcionários e sustentabilidade ambiental. A empresa cresceu não apenas em lucros, mas em propósito. Tornou-se um lugar onde pessoas encontravam não apenas trabalho, mas realização pessoal e profissional. A taxa de rotatividade caiu para praticamente zero e a lista de espera para trabalhar na empresa cresceu exponencialmente. Um ano após os eventos dramáticos, a Corporação Atlântica foi reconhecida como a empresa do ano pela Revista Nacional de Negócios, não pelos lucros, mas pela inovação em gestão humana e responsabilidade social. Durante a cerimônia de premiação, Carla foi convidada a fazer o discurso principal. Ela subiu ao palco vestindo um blazer azul, a mesma cor de seu antigo uniforme de faxineira. Há pouco mais de um ano, começou ela, eu era vista como invisível nesta sociedade, uma simples faxineira que limpava escritórios durante a madrugada. Hoje estou aqui como CEO de uma das empresas mais respeitadas do país. Mas quero deixar uma coisa muito clara. Eu não mudei. A sociedade mudou sua forma de me ver. E a plateia ouviu em silêncio reverente. A verdadeira transformação não aconteceu quando recebi um diploma universitário ou quando fui promovida a diretora. Aconteceu quando pessoas corajosas decidiram olhar além dos rótulos e preconceitos. Quando perceberam que valor humano não se mede por títulos ou salários, mas por caráter e ações. Aplausos entusiasmados ecoaram pelo salão. Por isso quero dedicar este prêmio a todos os trabalhadores invisíveis desta cidade, às faxineiras, aos seguranças, aos porteiros, a todas as pessoas que mantêm nossa sociedade funcionando, mas raramente recebem o reconhecimento que merecem.
Vocês são heróis anônimos e espero que nossa história inspire mudanças que tornem vocês visíveis. A ovação que se seguiu foi a mais longa da história do evento. Anos depois, numa tarde ensolarada, Eduardo visitou o escritório de Carla. Ela estava revisando projetos para a nova filial da empresa, que seria construída numa região carente para gerar empregos locais. Sabe, disse Eduardo, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo, às vezes me pergunto como seria nossa vida se eu não tivesse tido aquele ataque cardíaco. Carla sorriu, levantando-se para ficar ao lado dele na janela. Provavelmente você continuaria sendo um CEO ganancioso, eu continuaria sendo uma faxineira frustrada, e Rodrigo ainda estaria livre por aí. E centenas de famílias teriam perdido seus empregos, acrescentou Eduardo. É engraçado como o destino funciona, refletiu Carla. Às vezes, precisamos passar pelo nosso momento mais escuro para encontrar nossa verdadeira luz. Eduardo assentiu, pensando em como um ataque cardíaco havia salvado não apenas sua vida física, mas sua alma. Carla, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro! Naquele dia, quando você me carregou pelas escadas, em algum momento você pensou em desistir? Carla refletiu por um momento. Sim, disse ela honestamente. No 12º andar, minhas pernas estavam tremendo tanto que achei que fosse cair. Mas aí eu lembrei do meu pai. Como assim? Durante os piores momentos de sua doença, quando eu estava exausta de cuidar dele, de trabalhar para pagar os tratamentos, de vê-lo sofrer, eu queria desistir. Mas aí eu olhava para ele e lembrava que toda a vida tem valor. Que enquanto houver uma chance, precisamos lutar. Eduardo sentiu uma emoção profunda crescer em seu peito. Seu pai seria muito orgulhoso do que você se tornou. E os seus pais também seriam orgulhosos de você, respondeu Carla. Você encontrou o caminho de volta para os valores que eles tentaram te ensinar. Eles permaneceram em silêncio contemplativo, observando o movimento da cidade. Duas pessoas que haviam se encontrado no momento mais improvável, que haviam se salvado mutuamente e que agora trabalhavam juntas para criar um mundo um pouco melhor. A história de Carla e Eduardo se tornou lenda na cidade. Funcionários novos eram sempre apresentados à Escadaria da Redenção, como os 23 andares haviam sido apelidados. Era um lembrete constante de que atos de coragem e compaixão podem mudar não apenas vidas individuais, mas toda uma comunidade. E toda sexta-feira, Carla ainda vestia seu uniforme azul e passava algumas horas na limpeza. Não porque precisasse, mas porque escolhia fazer. Era sua forma de honrar a jornada que a havia levado até ali e de nunca esquecer que a verdadeira grandeza não vem de títulos ou posições, mas da forma como tratamos uns aos outros. Na parede de seu escritório, ela mantinha uma foto emoldurada. Eduardo inconsciente em suas costas, descendo as escadas de emergência. Abaixo da foto, uma frase que ela havia escrito. Às vezes, para salvar alguém, precisamos estar dispostos a carregar o peso junto. Era mais do que uma lembrança. Era uma filosofia de vida que havia transformado uma empresa, uma comunidade e provado que o amor e a compaixão sempre vencerão a ganância e o egoísmo. A faxineira que carregou o patrão por 23 andares havia feito muito mais do que salvar uma vida. Havia salvado a alma de um homem, transformado uma empresa e inspirado milhares de pessoas a acreditarem que a redenção é sempre possível. E essa é uma lição que permanecerá eterna. Não importa quão baixo possamos cair, sempre há uma escada que pode nos levar de volta ao topo. Às vezes, só precisamos de alguém corajoso o suficiente para nos ajudar a subir.